E vamos continuar a nossa viagem pela carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Podem abrir comigo, quem quiser. Vamos orar. Bom Deus e nosso Pai, precisamos de Ti até para entender a Tua palavra, Senhor. Para conseguir discernir a Tua vontade para as nossas vidas, para conseguir entender o Teu caráter. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos do Teu auxílio, precisamos mesmo que Tu abras os nossos olhos, que Tu abras os nossos ouvidos. Nós conseguimos escutar-te de verdade, entender, Senhor, aquilo que Tu queres de nós, entender o que Te agrada, porque queremos ser assim, queremos ser filhos obedientes ao melhor Pai que és Tu. Ensina-nos, Senhor, a escutar-te com humildade, para que Tu sejas glorificado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deixem-me começar desta vez com algumas perguntas. O que é que o cristianismo tem em comum com outras religiões? Pensem um pouco para vocês. O que é que se assemelha? Podiam dizer, se calhar, e enumerar algumas diferenças, de outras que vocês se lembram, mas o que é que têm em comum? Mais. O que é que vocês têm em comum com as pessoas que estão agora na missa, ali na igreja, na paróquia do Seixal, noutras missas, aqueles que estiveram ontem em sinagogas, aqueles que estiveram ontem em templos adventistas? O que é que vocês têm em comum com eles? Se hoje chegasse a Portugal alguém com amnésia total, não soubesse o que era religião, e olhasse para a vossa vida, olhasse para a vida daquelas pessoas, e quando eu digo para a vossa, digo para a minha, qual é que era a diferença? Começava a notar, ok, estas pessoas, uns ao sábado, outros ao domingo, movimentam-se para uns determinados sítios, fazem umas determinadas coisas. Qual é a diferença? E para muitas pessoas, de facto, e que olham para as religiões do mundo, a pergunta é mesmo essa. Eles todos dizem umas coisas parecidas, todos fazem umas coisas parecidas. Que diferença é que faz? Uns têm 7 sacramentos, outros têm 2. Uns reúnem-se ao domingo, outros ao sábado. Uns tomam a ceia, outros celebram o fim do dia no Ramadão. Qual é a diferença? E há qualquer coisa dentro de nós que quer dizer muito rápido. Há diferença. Tantas coisas semelhantes. Qual é que é a diferença? E o apóstolo Paulo, no início do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vai lidar precisamente com isso, com as semelhanças e com as diferenças da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo, de ser um verdadeiro filho de Deus para o resto. Vamos ler então a palavra de Deus como ela se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, e eu vou ler dos versos 1 até ao 20. Gálatas 4, 1 até 20. Diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me os dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Na semana passada, nós chegámos à conclusão de que, de facto, é uma boa conclusão, Deus não se enganou ao dar a promessa, nem se enganou ao dar a lei. Nós vimos que a lei é uma coisa boa. Foi posta para restringir a maldade do ser humano, foi mantida para deixar a descoberto, para evidenciar o nosso pecado perante o caráter santo de Deus. E vimos como a lei é cumprida pela graça de Deus em Cristo. E que, portanto, nunca foi objetivo da lei, e isto tem que estar claro quando partimos para o capítulo 4, porque isto está no fim do capítulo 3, nunca foi objetivo da lei tornar-nos dignos da presença de Deus. Mas também vimos o que é que o ser humano faz com a lei. Também vimos que o ser humano é pronto a atender à letra da lei e a começar a pensar, não, isto até dá. Eu até consigo cumprir estas coisas. Eu até consigo fazer aquilo que Deus pede. Eu até consigo ser agradável a Deus. E a meter-se em bicos de pés. É muito fácil comparar a letra da lei e sentir-nos bem connosco próprios. E vimos então que, na verdade, somos menos prontos a entender o espírito da lei. E quando nós entendemos o espírito da lei, nós começamos a comparar não as nossas ações com as ações dos outros, mas começamos a comparar o nosso coração com o coração de Deus e entendemos que estamos tão distantes de Deus. Mas precisamente por causa da nossa propensão a nos justificarmos perante a letra da lei, é que nós rejeitamos a justificação pela fé em Cristo, como os Gálatas estavam a fazer. E o apóstolo Paulo agora no capítulo 4 vai dar mais um passo no seu argumento e de novo com muita emoção, com muita preocupação. Vocês ouviram aquilo que eu li? Ele é um pastor preocupado com o que está a acontecer na Galácia. Não é alguém, aquilo que está a acontecer, ele trabalhou lá com eles, ele pregou-lhes o Evangelho, aquilo não lhe é indiferente, aquilo mexe com ele. E as palavras da carta dão a entender isso, que ele não está em paz com o que está a acontecer. E então ele dá mais um passo no seu argumento e desta vez ele vai chocá-los. O que ele diz aos Gálatas é: parem com o paganismo. Peço-vos, parem com o paganismo. E vocês e os adversários do apóstolo Paulo podiam dizer: mas que paganismo? Paulo, estás enganado. Então, onde é que tu estás a ver nós a adorarmos aos deuses gregos, Zeus, ou sei lá, ou outros deuses da antiguidade, fosse Baal, Marduk, o que quer que seja? Onde é que tu estás a ver esse paganismo? Onde é que tu estás a ver ídolos nas nossas casas? Onde é que tu nos estás a ver a ir aos templos desses deuses pagãos a fazer ofertas? Porquê é que nos estás a chamar pagãos? E o apóstolo Paulo vai explicar. Eles dizem: Paulo, tu percebeste mal.
Tu próprio disseste que a lei é boa. Nós só queremos cumprir a lei. Porque é que estás a chamar a isso paganismo? Tu disseste que a lei é boa. Qual é que é a diferença se nós queremos cumprir a lei? E precisamente por causa desta ignorância dos adversários do apóstolo Paulo, desta ignorância dos Gálatas, é que entender o verdadeiro Evangelho é tão crucial. E então nós vamos olhar brevemente para o argumento do apóstolo Paulo, resumido basicamente nesta proposição que eu disse há pouco. Peço-vos, parem com o paganismo. E vamos ver então esses 3 pontos. O primeiro que eu queria ver convosco, é o último que nós lemos, mas é o pedido do apóstolo Paulo, o pedido emocionado do apóstolo Paulo. Ele pede com muita preocupação, é um cuidado pastoral muito intenso. E é o pano de fundo de toda a carta. Toda a carta está pautada por este cuidado pastoral, por esta preocupação do apóstolo Paulo. E o que está a acontecer na Galácia, aquilo que está a acontecer nas vidas daqueles que são os filhos espirituais do apóstolo Paulo, não lhe é indiferente. Causa-lhe dor, porque eles estão a fugir do verdadeiro Evangelho. Ele sabe, e nós já vimos isso, que os falsos mestres estavam a pôr em causa a autoridade dele. E nós vimos isso nos primeiros 3 capítulos de Gálatas, que diziam que ele não era um verdadeiro apóstolo, que não tinha andado com Jesus, não fazia as mesmas coisas que os outros apóstolos, não tinha a autoridade da igreja em Jerusalém. Isto estava a acontecer. Era assim que os falsos mestres estavam a falar aos Gálatas. Mas o apóstolo Paulo, no início da carta, ele deixa muito claro que ele tem autoridade. Ele diz, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Não é por autoridade de homens. Não é porque eles dizem que eu não tenho autoridade. Apóstolo da parte, chamado, ou por intermédio, de Jesus Cristo e por Deus Pai. Um bocadinho mais à frente, no capítulo 1, ele volta a repetir. O Evangelho não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ele afirma que ele é um verdadeiro apóstolo, chamado por Deus de tal forma ele tem a certeza de que o Evangelho que ele está a pregar é o verdadeiro Evangelho, que ele chega a ir, e vimos isso no final do capítulo 2, contra o próprio apóstolo Pedro. De tal forma ele está convicto de que aquilo é o verdadeiro Evangelho e de que foi chamado por Deus para pregar o verdadeiro Evangelho. E portanto, nesses primeiros capítulos da carta, fica muito clara a afirmação de autoridade do apóstolo Paulo. Ele tem autoridade, é a autoridade que Deus lhe deu para dizer aquilo. Mas agora, ele muda um bocadinho o argumento. Ele já não está a fazer um argumento de autoridade, como nós lemos nos versículos 12 até ao 20. É um argumento de amizade. Já não é um argumento de autoridade. Notem o versículo 16 que nós lemos. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. De repente, a nossa relação mudou só porque eu estou a ser duro com vocês e a fazer-vos uma repreensão? Agora sou vosso inimigo? Deixem-me dar-vos um exemplo. Eu tive um professor no secundário, um professor, muito bom professor, e ele dava-se também muito bem com os alunos. Não só ele explicava muito bem as coisas, mas também tinha uma boa relação connosco. E um dia contou-nos a história do primeiro dia dele na universidade. Então ele, no primeiro dia em que estava na universidade, em que ia para a universidade, levantou-se, saiu da cama, fez a cama, foi para a casa de banho, tomou banho, fez a barba rentinho, muito bem, para estar ali todo aprumadinho, vestiu-se e saiu. E enquanto estava a ir para a universidade, estava no metro ou no autocarro, não me lembro bem como é que era a história, mas ele notou que as pessoas começavam a olhar para ele e a sorrir. E ele andava, e mais uma pessoa olhava e sorria. E ele, começava a olhar para a camisa, o que é que se está a passar? Estou sujo, sujei-me no pequeno almoço, o que é que se passa? E as pessoas olhavam e sorriam. Até que ele vê o reflexo no vidro do autocarro ou do metro, não sei, e nota que a cara dele estava cheia daqueles bocadinhos de papel higiênico, porque ele tinha feito a barba rente e tinha aberto poros ou tinha-se cortado e tinha posto, como é normal, aqueles bocadinhos de papel e tinha deixado e tinha saído para a rua assim. Não era bom que alguém tivesse chegado e dito, olha, estás assim. Foi preciso ele ver no reflexo do vidro como é que ele estava para poder agir e tirar.
E o que o apóstolo Paulo está a dizer basicamente na verdade, a ação do apóstolo Paulo para os Gálatas é segurar num espelho e dizer: vejam no que é que vocês se estão a tornar. Ninguém vos está a dizer para onde é que vocês estão a ir, mas eu estou aqui com coragem a segurar no espelho e a dizer: olhem no que é que vocês estão a tornar. É preciso mesmo ser amigo e amar a sério alguém para chegar ao pé de alguém e dizer: não estás aí num bom caminho. Significa que nós nos preocupamos, significa que aquela pessoa não nos é indiferente. E diz o ditado, e bem, quem te avisa é teu amigo, não é teu inimigo. É isso mesmo que o apóstolo Paulo está a dizer. Tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade, por vos corrigir. E às vezes nós temos uma noção completamente desligada daquilo que é o cristianismo, da nossa privacidade, que é mete na tua vida que eu fico na minha. Eu não me meto na tua vida e tu não te metes na minha. Essa é a nossa relação. Isso é completamente a antítese do cristianismo. Eu meto-me na tua vida sim, tu metes-te na minha vida sim, porque nós somos irmãos. É assim que funciona. A noção, se quiserem, a noção de individualismo do século XXI, o cristianismo não se presta a isso. Não funciona nesse paradigma. O apóstolo Paulo está a ir ao pé deles e está a ter este esforço todo porque se preocupa. Porque não se tornou inimigo, porque de facto é um verdadeiro amigo. Nota o versículo 12, ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. E este é um argumento bonito do apóstolo Paulo. É de novo, ele faz isto frequentemente, ele faz isto, por exemplo, também na carta a Filemon. É um argumento de coerência. Ele diz: lembrem-se do que é que aconteceu? Lembram-se quando eu estive aí convosco a pregar-vos o Evangelho? Como é que eu estava? Eu estava doente. Nós não sabemos exatamente porque é que o apóstolo Paulo estava doente. Talvez tenha sido por ter sido apedrejado em Listra, porque batia certo mais ou menos com a data em que ele pregou o Evangelho aos Gálatas. Talvez tenha sido por outra doença qualquer. Mas o que ele diz aos Gálatas é: eu estava doente. E o que é que aconteceu? Vocês cuidaram de mim. Vocês não me trataram mal. Não me fizeram mal nenhum. De contrário, vocês agiram como meus amigos. Cuidaram de mim quando eu estava doente. E agora, e por isso é que ele diz: sede como eu sou, porque eu sou como vós. Agora vocês é que estão doentes. Estão doentes espiritualmente. E eu estou aqui a cuidar de vocês. Tal como vocês não eram meus inimigos por cuidarem de mim, estão a dizer que eu sou o vosso inimigo por estar a cuidar de vocês. É verdade, arde um bocadinho. É duro. Mas o que arde cura. E ele diz: esses outros, os adversários do apóstolo Paulo, aqueles que estavam a pregar um falso evangelho, gostam muito de vos fazer festinhas, gostam muito de vos passar a mão no pelo e dizer que está tudo bem. Mas eles não estão mesmo interessados em vocês. Eles não são mesmo vossos amigos. Aquele interesse não é genuíno. E o argumento do apóstolo Paulo, então, no fim deste capítulo é: não só, como eu já tinha dito antes, não só eu fui chamado por Deus, por isso não só eu tenho autoridade, mais do que eles, para vos pregar o Evangelho, mas mais, eu sou mais vosso amigo do que eles são. Por isso, ouçam-me, por favor. Tanto que o apóstolo Paulo diz que de tal forma eles são filhos espirituais e aquilo lhe custa que eles estejam a seguir um falso evangelho, que ele diz que eu estou a sentir as dores de parto outra vez por vocês. Quando ele lhes pregou o evangelho, ele trabalhou, ele esteve lá, pregou, labutou e lutou com eles para que eles se convertessem, e aquilo foi difícil. Mas depois do... Bem, enfim, as senhoras da igreja poderão dizer muito melhor do que eu, mas depois do momento do parto, depois daquela força toda para a criança vir cá para fora, há um momento de alívio. Já está. Mas o que ele está a dizer é que depois daquele momento de alívio, alguém chegar ao pé de uma senhora que tinha acabado de parir uma criança, e dizer: olha, afinal não acabou o teu esforço, está lá outro, são gêmeos.
vais ter que esforçar mais outra vez. E a dor já não é um momento de alívio, é um momento novo. Ok, vou ter que fazer mais força. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é basicamente isso. Eu pensava que já estava num momento de alívio, pensava que já que tinha terminado o meu trabalho convosco. Mas vocês estão a demonstrar que na verdade eu tenho que gerar novamente filhos espirituais, ter outra vez o trabalho de parto. E esta a dor que está no coração do apóstolo Paulo, mas ele está disposto a isso. Ele está disposto a ter essa dor. Está disposto a escrever esta carta. Está disposto a ir contra os adversários dele e que estão a pregar o falso evangelho na Galácia. Mas este pano de fundo de amizade e de autoridade intercaladas e ligadas, inseparavelmente ligadas, abre a porta para que o apóstolo Paulo então diga, e este pano de fundo está na carta toda, não é só neste momento, mas esta amizade aliada à autoridade abre a porta para que ele fale de uma forma mais dura, mas que diga as coisas que precisam de ser ditas. E isso leva-me ao ponto 2. Peço-vos, parem. Já chega. Chegou o tempo. E este não é um parem que se leve com muita leveza. E daí a importância na carta deste pano de fundo de autoridade e de amizade. Uma das repreensões mais vergonhosas que qualquer pessoa pode receber, e os adolescentes talvez se lembrem melhor disto, e os adultos terão que fazer um bocadinho mais de esforço para se lembrarem, mas lembrar-se-ão com certeza. Uma das repreensões mais vergonhosas que nós podemos receber de alguém é: achas que ainda tens idade para isso? Já não era tempo de teres crescido? É sempre uma vergonha quando isto acontece. Quando alguém, tem uma determinada expectativa daquilo de onde nós devíamos estar, de que já devíamos ter atingido a maturidade para uma determinada coisa, e confronta-nos com a realidade e diz: tu não estás lá, mas já não era tempo. Não tens idade já para estar a fazer essas coisas, em vez de estás a fazer o que estás a fazer. Cresce. E o argumento do apóstolo Paulo é esse: já chega, já é o tempo. Já não têm idade. Vocês são adultos. Não ajam como crianças. E o argumento dele é: talvez isso desse para aturar outrora o vosso comportamento. Mas chegou o tempo em que isso não é admissível. Notem o que ele diz no versículo 1 do capítulo 4. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Novamente, ele vai dar um exemplo humano. Ele já tinha dado no capítulo 3, versículo 15, ele diz: fale como um homem. Eu vou-vos dar um exemplo da vida corrente, um exemplo normal. E novamente ele vai dar um exemplo humano perceptível. E eu não quero deter-me muito na diferença que nós temos de concepção de um escravo no século XXI do que eles tinham de um escravo no século I, mas vou só fazer um parênteses muito rápido. Nós hoje, quando pensamos em escravo, basicamente a única definição é tráfico de pessoas. E no século I isso também acontecia, é verdade, mas era mais comum que alguém que pedia dinheiro emprestado a outra pessoa e que depois, de alguma forma, aquilo corria mal e não tinha dinheiro para pagar a essa pessoa, então combinavam: para eu pagar a dívida que eu te tenho, eu não tenho como te pagar, eu vou ser teu escravo durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, o que fosse apropriado à dívida. Portanto, quando o apóstolo Paulo está aqui a falar de escravo, é uma noção muito mais abrangente do que só tráfico humano. E fecho o parênteses aqui. Mas o importante para o ponto do apóstolo Paulo é aquilo que as crianças e os escravos têm em comum. É que tanto uma criança como um escravo, alguém lhes diz o que têm que fazer. Não têm liberdade. E de novo, voltamos àquela personagem de alguém que entra com amnésia. Entra com amnésia numa casa e vê que à criança o pai diz: faz isto, come isto, vai para a escola, vai-te deitar a esta hora. E depois também vê o pai, novo personagem com amnésia, a dizer ao escravo: faz isto, faz aquilo, vai para ali. E vê, eles são a mesma coisa. Tanto a criança como o escravo fazem o que diz aquele senhor. Portanto, eles são iguais. Alguém que não entenda essa noção, enquanto a criança é criança, podia achar que ela é parecida com um escravo.
E de novo, isso podia ser aceitável e pode-se perceber essa noção até um certo momento, porque há um certo momento em que a criança atinge a maioridade e herda tudo. É o herdeiro de tudo, é o filho, não é escravo. E aí já não dá para confundir um filho com um escravo. Aí a distinção já é muito óbvia. O filho é filho e o escravo é escravo. E que o apóstolo Paulo está a dizer, é quase que a tentar ter empatia com eles e a dizer: eu percebo a vossa tolice no passado. Eu até podia perceber que no passado vocês vissem a lei e não entendessem a graça de Deus. Ok, tudo bem. Ela estava lá, mas eu até percebo que vocês não entendessem. Mas agora a graça de Deus foi revelada de tal forma que deixaram de ter desculpa. Deus enviou o seu Filho. É tão óbvio. Eu até aceito que antes vocês olhassem para a lei e não percebessem o caráter de Deus e não entendessem a graça de Deus. Não é que tivessem desculpa, mas Paulo está a ter um bocadinho de empatia com eles. Mas agora que Deus enviou o seu próprio Filho, como é que vocês não entendem a graça de Deus? É tão óbvio. É o evento mais decisivo da história. Não há maneira das coisas serem iguais. E por isso é que ele diz: quando veio a plenitude do tempo. Portanto, chegou o tempo em que escravos e filhos já não são uma coisa que não dá bem para distinguir. Quando Jesus vem, é muito óbvio quem é escravo e quem é filho. Por isso é que há se quiserem, de facto é o evento mais decisivo da história. Por isso é que nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo. Não há maneira das coisas ficarem na mesma quando Deus envia o seu Filho. Escravos e filhos já não vão ser parecidos. Agora vai ser muito óbvio que escravos e filhos são distintos. E o apóstolo Paulo, de facto, diz que Jesus veio resgatar aqueles que entenderam a lei de Deus, que entenderam o espírito da lei, que entenderam a forma como a lei demonstra o caráter santo de Deus e perceberam: eu não chego lá, eu não consigo, não dá. O meu coração está muito distante do coração de Deus. E quando nós entendemos a gravidade da nossa maldade perante um Deus santo, nós percebemos a necessidade de um Salvador. Clamamos por ajuda. E graças a Deus que há ajuda. Graças a Deus, e de novo, não me sai da cabeça a expressão de Isaías 40, dizer: eis aí o vosso Deus. Deus está a chegar, Deus vem ajudar. Quando tu estás desesperado, quando tu entendes a tua maldade perante o caráter santo de Deus e percebes o quão distante tu estás de conseguir ser digno da presença de Deus, de ser agradável à presença de Deus, então tu dás graças porque eis aí o vosso Deus. Deus encarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Viveu uma vida de perfeita bondade e pagou o preço da minha rebeldia, da tua rebeldia. Para que tu agora, eu e tu, não possamos mais ser confundidos com um escravo. Nós somos filhos. Filhos de Deus. Nós às vezes atiramos esta palavra, quer em cânticos, quer em orações. Filhos de Deus. Que peso isto tem? Ser filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Filho do Criador do Universo. O que é isso? Que privilégio incrível. Olha o que diz a seguir. Porque somos filhos, recebemos o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Tal como Jesus clamou no Getsémani quando estava no seu momento mais profundo da agonia. E ele diz: Abba, Pai, se puderes, passa de mim este cálice. E nós podemos clamar assim nos momentos da nossa agonia mais profunda. Nós podemos mesmo dirigir-nos a Deus como Pai. Jesus conquistou isso para nós. Não é um Deus distante. É o Deus que nós tratamos por Pai. É o Deus que nós dizemos que é o nosso protetor. Não é só o Criador do Universo. Não é só o sustentador do Universo. É um Deus protetor pessoal dos seus filhos. Olha o que diz o apóstolo Paulo
Não precisam de abrir, eu vou ler para vocês. Em Romanos 8, uma passagem relativamente paralela a esta, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nem há dúvida de que somos filhos de Deus. Porque recebemos o Espírito e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Temos o selo da filiação de Deus. É o teste da ADN. Não há dúvida de que Deus é o nosso Pai. Temos o Espírito Santo. Isto é uma relação nunca antes vista. Deus que é Pai. E a minha pergunta é: estás a gozar dos privilégios de filho? Entendes que és filho de Deus? Notem, uma das coisas que melhor fez a minha relação com Deus e ao meu momento devocional com Deus e à minha vontade e o meu momento devocional com Deus, tal como muitos de vós também podem testemunhar, tem altos e baixos. Nem sempre tenho assim tanta vontade de orar, nem sempre tenho assim tanta vontade de ler a Bíblia. No fundo também é como uma outra relação que nós temos. Não é perfeito, é verdade, mas uma das coisas que melhor fez à minha relação com Deus e ao meu entendimento do privilégio de ser filho foi quando eu comecei a namorar com a Ana. Era muito fácil chegar ao fim do dia e eram 11 da noite, mesmo depois de um dia cansado, pegar no telefone e estar ao telefone das 11 até à meia-noite até irmos dormir. Chegava e todos os dias, durante quase 3 anos em que namorámos, por volta das 11 da noite, quando já estávamos os dois em casa, era quase religioso. Pegar no telefone e falar 1 hora até à hora de dormir. E eu queria esse momento. Ansiava por esse momento. E a certa altura eu comecei a pensar: mas como é que eu digo que Jesus é meu amigo? Como é que eu digo que Deus é meu Pai? E eu não anseio por estar em comunhão com Ele. É tão óbvio ver a diferença de se tu gostas mesmo de alguém, tu queres falar com essa pessoa, tu queres ouvir essa pessoa. Não há maneira de esconder isso. E eu comecei a ver: é mesmo verdade o que eu digo acerca de Deus. É mesmo verdade o que eu canto acerca de Deus. Quando na verdade eu não o trato como trato a minha namorada, como trato outras pessoas que eu quero estar e a quem eu quero ouvir. E por isso é que eu pergunto: estás a gozar dos privilégios que tens de ser filho de Deus? Entendes que tens uma relação com o Deus Altíssimo e gozas disso? Queres estar com Deus? Queres ler a Bíblia e ouvir a vontade de Deus? Queres gozar deste privilégio de lhe chamar Pai e de nos teus momentos de clamor e nos teus momentos de alegria dizer o que tens para dizer e orar? E se isto não é o teu dia-a-dia, se isto não é a tua vontade, a minha pergunta é a pergunta, no fim de contas, que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas: se és filho, porquê é que te estás a comportar como um escravo? Se és filho, mas não gostas dos privilégios de ser filho, porquê é que te estás a comportar como um escravo? E o apóstolo Paulo diz: chegou o momento. De antes, um filho podia se confundir com um escravo, mas se tu és filho, porquê é que te estás a comportar como um escravo? Quando chega o momento em que a distinção já veio, na verdade é só como pôr 2 mais 2. Se tu estás a comportar-te como um escravo, se calhar és mesmo um escravo e não és filho.
Porque já acabou o momento em que se podiam confundir as coisas. Agora a distinção é certa. Quem se comporta como um escravo é escravo. Quem se comporta como um filho é filho. E isso leva-me ao terceiro e último ponto. Peço-vos, parem com o paganismo. Eu imploro-te, tal como o apóstolo Paulo implorava aos Gálatas. Para com o teu paganismo. Para de ser escravo. Para de te comportar como um escravo. Os versículos 8 a 11 são cruciais na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E deixam a descoberta do paganismo. Olhem o que diz, versículos 8 até 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Novamente, os adversários do apóstolo Paulo podiam interpelá-lo e dizer: Paulo, deixa-te de coisas. Onde é que tu estás a ver o paganismo? Ninguém está aqui a voltar ao paganismo. Eles estavam a voltar às práticas judaicas, estavam a voltar à circuncisão, estavam a voltar aos rituais de purificação judaicos. O que é que isso tem a ver com o paganismo? E o apóstolo Paulo diz, versículo 3 e versículo 9, é voltar aos rudimentos do mundo. É voltar aos elementos do mundo. É voltar às peças do mundo. Às peças com que o ser humano constrói as suas religiões. E por isso é que as religiões, muitas delas, e de certa forma também o cristianismo, pelo menos se for fabricado, têm em comum umas com as outras. É porque o ser humano tem uma maneira de pegar nestes rudimentos, nestas peças, e de construir as suas religiões. Sempre baseado naquilo que eu consigo fazer, na minha forma de agradar a Deus. Notem, isso até dá para fazer com o nome de Deus. Não é preciso usar o nome de Alá, não é preciso usar o nome de Zeus, não é preciso usar o nome de Baal. Com o próprio Deus, ou pelo menos usando o nome de Deus e usando a Bíblia, dá para ser pagão. Reparem, é tão fácil ver isto no Antigo Testamento com a lei. Por exemplo, quando o povo de Deus chega à Terra Prometida, havia lá muitos povos que tinham muitas religiões. E normalmente eles funcionavam na base da troca com os deuses. Era uma terra árida, com um clima mediterrâneo também parecido com o nosso, mas se não houver chuva, não há comida. E se não há comida, as pessoas morrem. Então o que é que as pessoas faziam? Chegavam aos templos desses deuses, faziam sacrifícios, faziam ofertas e pediam: envia chuva, envia chuva. Porque dependiam daquilo para viver. Mas Deus, quando mete o povo na Terra Prometida, diz: não é assim que eu funciono. Eu não funciono por troca. Eu dou-vos de graça. A única coisa que vocês têm que fazer é agradecer. Aquilo que vocês fazem no tabernáculo são ofertas de gratidão. Não é para trocarem comigo. Não é para fazerem mais, para fazerem menos, que eu vou dar mais ou menos chuva. Não, vocês não podem trocar comigo. É tudo graça. Eu tirei-vos, vocês eram escravos, lembram-se? Pus-vos aqui. Vocês deram-me alguma coisa em troca. Não deram antes. Querem dar agora. E voltamos à expressão do apóstolo Paulo no capítulo 3. Começaram no espírito e querem acabar com a carne. Não podem trocar comigo. Mas o que eles começaram a fazer foi exatamente isso. Como os outros povos funcionavam dessa maneira, eles também queriam que Deus funcionasse dessa maneira. Também começavam a cumprir a lei e a dizer: se nós cumprimos estas coisas, Deus vai fazer isto. E depois cumpriam e diziam: Deus, onde é que está? Vá, faz, eu já fiz isto. Envia agora. Deus não funciona assim. Mas eles fabricaram paganismo com o Deus verdadeiro. Criaram com pecinhas a religião deles. E nós também podemos fazer isso com muita facilidade. E por isso é que Paulo diz: não voltem ao paganismo. Porque quer chamem Deus, mesmo que digam Deus, mesmo que digam Jesus, mesmo que cantem umas coisas bonitas, se vocês pensarem no fim de contas que se é por serem boas pessoas, se é por cumprirem certas coisas, se agirem por determinada maneira que se tornam filhos de Deus, então estão a fabricar um paganismo, usando o nome de Deus. E o ser humano faz isso há séculos. É possível. Não é possível ser cristão e pagão ao mesmo tempo, mas é possível ser cristão e pagão ao mesmo tempo. É possível ser filho e escravo ao mesmo tempo. Nota o que ele diz: guardais dias e meses e tempos
e anos. Ou seja, não conhecem a Deus. Isso é o que vocês já faziam antes. Isso é o que todas as religiões do mundo fazem. Cumprir, cumprir, cumprir para forçar os deuses a fazer alguma coisa. Deus não funciona assim. E por isso é que tantas vezes, por causa do pecado do ser humano, sim, mas também por causa do testemunho que nós frequentemente como cristãos damos, é que as pessoas pensam que o cristianismo é só mais uma religião. É mais uma. Há tantas. Dizem todas a mesma coisa. E é porque de facto a nossa prática, frequentemente, se aparecesse aqui alguém com amnésia, diziam, eles fazem todos o mesmo. Isto é tudo igual. Qual é a diferença? E eu sei o que é que tu estás a pensar. Se és um bom protestante, estás a pensar, mas aqui, de novo, o que eu estava a pensar também. Não, mas aqui não há idolatria. Onde é que tu estás a ver aqui ídolos? Onde é que tu estás a ver aqui pessoas a guardar religiosamente dias e meses e anos? Isso é lá nos outros sítios. Mas notem o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses também. E acho que os ilumina acerca também da raiz deste paganismo. Vou ler para vocês. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Têm, na verdade, essas coisas, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E aqui é que o paganismo se une com qualquer coisa que nós possamos chamar, com qualquer nome de deuses que nós possamos dizer. É tudo satisfação da carne, é tudo o nosso ego. O teu Deus, na verdade, és tu. E tens que lutar contra isso. O teu paganismo é sacrificar no altar da tua inteligência, no altar da tua habilidade, no altar do teu ego. E eu digo-te, como disse o apóstolo Paulo, para com o teu paganismo. Não faças isso. E como é que eu sei isto? Eu sei isto porque eu também funciono assim. Todos nós funcionamos assim. E temos que lutar contra isto todos os dias. E quem esteve aqui na reunião de oração há 2 semanas, eu dei este exemplo, mas volto a dar. Porque acho que é ilustrativo do meu próprio paganismo. Quando eu decidi ir para o seminário e saí da altura do trabalho em que estava, eu e a Ana conversámos e decidimos que íamos fazer alguns cortes nas nossas despesas mensais. E quando estávamos a cortar algumas coisas, arriscar alguns itens, chegamos a um determinado item e a Ana diz: queres cortar isso? E eu disse: sim, isto tem que sair. Ela disse: mas tu gostas disso? E eu disse: pois gosto. Mas agora nós vivemos de doações. Já não é o meu dinheiro. Uma coisa era eu gastar o meu dinheiro com isto, outra coisa é eu gastar o dinheiro de outras pessoas. E o que a Ana me respondeu foi: mas de onde é que o dinheiro vinha antes? Não vinha de Deus. Mas eu conseguia justificar um determinado gasto, e eu não estou a dizer que o gasto em si é bom ou mau. O ponto não é esse. Acabámos por cortar na mesma. O ponto é, eu conseguia justificar aquele gasto porque era a minha habilidade, porque era a minha inteligência, porque era o meu suor, porque era o meu trabalho que eu fazia. Mas de onde é que estava a vir esse dinheiro? Senão é o sustento de Deus. E o dinheiro que nós temos agora é o sustento de Deus. Mas estava lá o paganismo, estava lá eu a trocar com Deus o meu trabalho, eu a trocar com Deus a minha inteligência para que Deus me desse as coisas que eu queria. E eu sei que tu funcionas assim também. E tens que lutar contra isso. Essa é tolice. Somos filhos a agir como escravos. E quando eu olho para estas coisas, eu fico mesmo com medo das palavras de Malaquias. E o Filipe pregou nisso há não muito tempo. São palavras duras e que deviam pôr-nos em sentido. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo. Eu não tenho prazer em vós, não aceitarei da vossa mão a oferta. É Deus a olhar e a dizer: vocês estão a fazer as coisas todas, exteriormente está tudo igual, mas vocês são pagãos. Porque é que querem ser pagãos e construir a vossa religião com as peças que acham bem? Porque é que querem ser escravos em vez de filhos? E a chave, estou mesmo a terminar,
A chave é o versículo 9. Nota o que ele diz. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Esta é a chave do cristianismo. Isto é o que marca toda a diferença. Nota o que ele diz. Agora que conheceis a Deus, mas ele para. Ou antes, sendo conhecido por Deus. A chave do cristianismo é que o ónus não está naquilo que tu conheces, não está naquilo que tu sabes, não está naquilo que tu fazes. O ónus está em Deus. Graça, graça, graça. Deus, Deus, Deus. Sempre Ele, não nós. Essa é a diferença do cristianismo. Quando começares a orar, quando começares a falar, quando começares a dizer alguma coisa, qualquer coisa do tipo, o meu dinheiro, não. O dinheiro de Deus que tu estás a administrar. O meu sustento, a minha inteligência, não. A inteligência que Deus te deu. E quando começas a pensar desta maneira, tudo muda. A tua relação com a vida, com as coisas que tu fazes, tudo muda. E tem que mudar porque isso é a única maneira de alguém com amnésia entrar e perceber, não, aqueles ali são cristãos e aqueles ali são outra coisa. Aqueles sim são todos iguais. São pessoas que construíram com pecinhas as suas religiões, mas o cristianismo é uma coisa diferente. É Deus, Deus, Deus. Graça, graça, graça. Gratidão, gratidão, gratidão. Por isso peço-vos, parem com o paganismo. Para concluir, de facto há alguma coisa, ou neste caso, há alguma pessoa que marca a diferença do cristianismo para as outras religiões, e essa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar da nossa maldade. Estamos mesmo a viver como se isso fosse verdade, como se isso fizesse a diferença que dizemos que faz. Ou estamos contentes só em fazer as orações certas? Estamos contentes com um miserabilismo? Estamos contentes em dizer... E podemos estar a viver uma mentira, irmãos. Isto é um risco que corremos. Estamos contentes em dizer, em orar, sim, Deus é o meu sustentador. Mas na verdade nós confiamos no nosso suor, confiamos na nossa inteligência, confiamos na nossa gestão. E deixa-me dar-te uma dica. Se tu alguma vez te passou pela cabeça a frase, isto é o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser com ele, já és pagão. Já estás a viver no paganismo. É o meu tempo, eu faço o que eu quiser com ele. Vou à igreja, não vou à igreja. Recebo os irmãos, não recebo os irmãos. Oro, não oro. Isso é paganismo. Ou se oramos a Deus, Deus, eu não mereço nada. E é fácil orarmos assim, mas não sentirmos. Deus, eu não mereço nada, é só graça. Mas quando chega o momento do aperto, quando chega o momento de já não termos chão, confiamos no quê? Somos herdeiros, filhos mesmo. E somos mordomos. Aquilo que temos não é nosso, é de Deus. Portanto, se achas mesmo que não mereces nada, se achas mesmo que é só graça, que implicações é que isso tem na tua vida? Que diferença é que faz? Qual é a diferença de ti para as outras pessoas das outras religiões todas? Qual é a diferença entre ti e um pagão? Espero que haja diferença. Espero que possamos comportar-nos e gozar dos privilégios de filhos, porque já não somos mais escravos. Deus vos abençoe.